a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Ontem à noite nós tivemos um momento bastante especial. Saímos para orar pela cidade ontem. Demos literalmente a volta em Jarinu ontem, nos 7 cantos dessa cidade. Foi algo assim precioso mesmo. Houve alguns levantes, que não poderia ser diferente, né? Nós estávamos lá no Campo Largo e eu estava no carro junto com o David. Ele diz que viu, eu continuo dizendo que eu não vi nada. A gente estava indo sentido de Ori. Tá dando ainda uma microfonezinha aqui. E aí, irmãos, a gente indo, chovendo, o carro do pastor Márcio na frente. De repente, irmão, um barulho no carro. Ele, um bicho, eu vi um cachorro. Eu acho que passamos em cima do cachorro. E o carro não andava mais. E ele tá debaixo do carro, deve estar debaixo do carro. Diminui aqui, ó. E aí, tem que diminuir o retorno. Glória a Deus. Glória a Deus nada. Ajeita aí. Glória a Deus sim, né, irmão? Aí, glória a Deus nada. Está amarrado. Vamos orar em intercessão. Amém? Vamos orar? Agora ficou bom mesmo. Agora não tem microfonia. Foi? Eu acho que foi. E aí, tá debaixo do carro. A gente desceu. Aí não tinha nada debaixo do carro. Ele falou que viu, mas não viu, irmãos. A roda quase saiu do eixo. Quebrou o tal do pivô lá. A roda saiu fora. Aí o David desapegado de carro, de bem, essas coisas. Não, larga o carro aí, vamos embora. Aí a gente pegou os homens, os machos, pegou o carro e parou bem no meio da rua, assim, irmãos, lá no meio de uma escuridão, carramos o carro, jogamos pro canto. 7 pessoas no carro do pastor Márcio entrou, 2 no porta-mala. É verdade, irmão. A gente falou, diabo, você não vai parar a gente, não. E concluímos a obra. Saímos daqui 8 horas da noite, chegamos meia-noite aqui na igreja, tinha um pessoal intercedendo aqui, ungimos as entradas da cidade. E é isso, irmãos. Nós, é a igreja para fora. Sexta-feira, evangelismo lá no hospital. O Hugo me falou que foi uma bênção. Sexta-feira lá, orando pelas pessoas que estavam ali, na recepção, orando pelos enfermos lá, pelos médicos. E é isso. Igreja para fora. Amém? Eu quero ler com você a partir do verso 41 de Atos, capítulo 2. Diz assim: os que acreditavam nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor. E os apóstolos realizavam sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam
propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo, diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e para partir o pão, com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém, irmãos? Irmãos, essa palavra aqui, ela mostra pra gente o começo da igreja. Diga assim, o começo da igreja. Ela apresenta pra gente como iniciou a igreja que hoje nós fazemos parte. Só que esses dias eu tenho meditado bastante numa questão importante. O livro de Neemias fala sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. E tem uma coisa interessante lá que saltou aos meus olhos, que depois que o muro estava reconstruído, Neemias estabelece ao povo voltar a celebrar as festas, as cerimônias que eles faziam ao Senhor, os cultos que eles faziam a Deus. E tinha uma festa que durava um mês. E o povo leu a palavra, o povo adorou, o povo compartilhou suas refeições. E Neemias foi ler, junto com Esdras, os escritos sagrados. E ele descobriu uma coisa. Que há 1000 anos, há cerca de 1000 anos, o povo estava celebrando de forma errada. Então ele olha a forma que estava escrito, que Moisés deixou escrito para que o povo fizesse, e ele volta para o povo e fala, peraí, vamos ajustar, vamos arrumar. Tem algo faltando aqui no meio do nosso povo. Deus falou que nessa festa, nesse período de ano, nós teríamos que fazer barracas fora das casas, tendas fora da casa, com folhas de oliveira. E durante o mês de celebração era assim que a gente tinha que fazer. Cada um ia morar nessas tendas. Quem está entendendo? E aí, irmãos, quando eu olho para as escrituras, esses dias me chamou a atenção que, meu Deus, se aquele povo, há 1000 anos, de Josué até Neemias, eles tinham perdido alguns princípios elementares da cerimônia. Eu fiquei pensando em nós como igreja de Cristo, 2000 anos depois da morte do Senhor. 2000 anos aproximadamente de que a igreja foi estabelecida. Nós somos meros mortais, irmãos, e certamente nós temos deixado princípios elementares da igreja de lado. E eu quero falar sobre um hoje, que me chama os olhos nessa passagem. O tema da mensagem que eu quero ministrar hoje é um chamado à coletividade. Diga assim, um chamado para viver em comunidade. Irmãos, Deus não nos chamou para vivermos sozinhos nas nossas casas. Deus não nos chamou para sermos crentes sozinhos na nossa casa. Não. Ele nos chamou para se unir a uma comunidade de fé. E perseverar junto com uma comunidade de fé. E eu fui, por curiosidade, buscar o significado de algumas referências do que significa coletividade. Coletivo. Eu vou ler para você aqui. Depois, se você quiser, eu posso te passar. Coletividade significa um conjunto de pessoas ou seres que partilham interesses, hábitos, costumes ou um objetivo comum, formando um corpo único, como uma
comunidade ou sociedade, com foco no nós, ao invés do eu, valorizando o bem-estar do grupo e o cuidado do que é de todos. É a união de esforços para um bem comum, onde o indivíduo se integra para criar uma força maior e transformada, essencial para o desenvolvimento social e também individual. Alguns exemplos dentro desses significados. Qualidade do que é coletivo, a natureza de pertencer a um grupo ou abranger várias pessoas, como a coletividade social. Grupo ou associação, um agrupamento de indivíduos com um propósito comum, como um clube, uma organização ou o próprio povo. Senso de coletividade, atitude de cuidar do espaço público, respeitar o próximo, trabalhar juntos para um objetivo maior, agindo para o benefício de todos. Em resumo, coletividade é sobre pertencimento, responsabilidade compartilhada e a força que surge da união para objetivos comuns, contrastando com o individualismo. Deus nos chamou para viver nesse estilo de vida. E nós lemos aqui que todos os que eram salvos, todos os que estavam crendo na palavra de Pedro, todos, eles perseveravam juntos, com um profundo temor. Eles entregavam a sua vida a Cristo. E eles se reuniam. Eles sempre estavam juntos. Não havia necessidade no meio do povo. O senso de coletividade é o resultado de quando há um derramar do Espírito Santo. Muitas pessoas, irmãos, têm um pensamento equivocado a respeito do Espírito Santo. E eu não quero aqui, irmãos, fazer críticas a ninguém. Eu quero só abrir uma caixinha de pensamento para a gente. Será que o Espírito Santo desceu sobre a igreja e foi morar dentro do indivíduo para fazer ela ficar fazendo estripulias dentro da igreja? Eu amo esse silêncio. Não, irmãos. Quando o Espírito Santo desceu, depois você lê em Atos, no início de Atos 2, sabe o que aconteceu? Existia um monte de gente diferente, de etnias diferentes, de nações diferentes. E sabe o que aconteceu? Todos se entendiam. Cada um entendia o que estava sendo dito. Ainda que um estivesse falando em tal língua, outro em outra, outro em outra e outra. Quando o Espírito Santo fez, ele unificou a língua. Ele unificou o povo. Ele trouxe unidade para o povo. E não estou falando aqui do dom de línguas, que é a oração para edificação pessoal. Eu amo orar em línguas, para mim. Eu não oro em línguas para você. Então, queridos, o que aconteceu em Babel? Babel só pôde ser parado
Quando houve separação de entendimento, quando houve individualidade. Porque Deus parou a obra, porque o propósito é mau. Ei, meu irmão, será que não tem algo para a gente aqui? Se o nosso propósito for individual, se o nosso propósito for mau, pode ser que Deus ele faça a gente parar algumas coisas. Deus ele impede o avanço quando a individualidade começa a prevalecer. Deus é um Deus de um povo, não de uma pessoa só. Deus é um Deus de um povo, nunca foi o Deus de uma pessoa só. Você sabe, você quer ver uma palavra muito mal falada dentro das igrejas? Eu não falo mais nada. Salvação é individual. Não. Individual é o que cada um vai prestar conta com o que fez com a salvação. Mas a salvação é coletiva. Eu vou te mostrar na palavra. Jesus não vai vir buscar uma pessoa. Ele vai vir buscar uma igreja. Uma igreja gloriosa. Jesus não vai vir buscar a somos, irmãos. Jesus vai vir buscar uma igreja global. Cujo Jesus Cristo é o Senhor. Mas tem aqueles que têm aqueles ritos. Aquele tem os ritos e você tem os seus ritos. Não julgue a fé dos outros, julgue a sua. Para de julgar a fé dos outros, julgue a sua fé. Seja tolerante com os outros e radical consigo mesmo. Isso é senso de coletividade. Senso de coletividade, eu sou radical comigo mesmo e tolerante com os meus irmãos. Isso faz parte do senso de coletividade. Irmãos, Jesus é o Senhor da igreja, não é o Senhor do fulano. Ele é o cabeça de uma igreja, ele não é o cabeça de uma pessoa. Quer ver outra frase do maligno? A igreja sou eu. Não, você não é a igreja. Você não é a igreja, nós somos a igreja. A igreja é um corpo composto por muitos membros e por muitas células e microcélulas. Qualquer parte do corpo que se afaste do corpo, ele morre por si só. Então a igreja não sou eu, irmãos. Por quê? Porque a igreja é coletiva, a igreja não é indivíduo. Então tem gente que fala, eu não vou na igreja porque eu sou a igreja. Não, querido, você é o braço da igreja, talvez. Talvez você seja o dedinho, talvez você seja a unha, talvez você seja uma microcélula. Mas você precisa ter um entendimento, eu preciso ter um entendimento de que nós pertencemos a um corpo. Nós pertencemos a uma comunidade onde tem pessoas maduras, outras pessoas menos maduras, pessoas imaturas, onde tem pessoas com um nível de santidade maior, onde tem pessoas imperfeitas, onde tem pessoas com fraquezas, onde tem pessoas que são fortes numa área. É o senso de coletivo, queridos. Isso é igreja. Isso é igreja, e Deus nos chamou para fazer parte dessa coletividade. Jesus é o Senhor da igreja, Ele não é o Senhor de um indivíduo. A salvação será coletiva. Jesus vai aparecer nos ares e vai levar com Ele uma igreja. Ele vai levar uma igreja. E se nós lermos as cartas de Paulo, nós vamos entender o quanto Paulo fala, se preocupe com o seu irmão, ajude o seu irmão, seja suporte do seu irmão. Se você vê o seu irmão se afastar dos caminhos, vá e ajude a ele voltar para os caminhos. Mateus, no capítulo 6, irmãos, tem algo interessante. Mateus 6, 9, Jesus ensina a grande oração, dizendo: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Irmãos, não é o meu Pai, é o Pai nosso. O Pai é nosso, irmãos. O pão é nosso. Ele não ensina a dizer, dá o meu pão para esse dia. Ele fala, dá-nos, 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 dá-nos. O perdão é para os nossos pecados. Para os nossos pecados. Leia a Bíblia, irmãos. Leia a Bíblia. Você vai encontrar homens de Deus se arrependendo pelo pecado de uma cidade inteira. Neemias estava no palácio, braço direito do rei, vivendo confortavelmente, dentro de um luxo que eu não posso nem imaginar. Porque não pensa que no passado não tinha luxo, irmãos. Eu conheci a fortaleza de Herodes, em Israel. Ah, irmão, tinha até piscina, irmão. Tinha ar-condicionado, irmão. Como assim, pastor? Não tinha nem energia elétrica. Se você vê a engenharia dos caras, você fala, meu Deus. Verdade, eu estou falando verdade, eu não estou falando. Tinha ar refrigerado dentro do palácio. Mas não é sobre isso. Então Neemias sai desse lugar. Ele pede para o rei. Por quê? Porque o seu povo, o povo a qual ele pertencia, diga-se pertencia. Olha para mim, por favor. Você pertence a esse lugar, irmãos. Você pertence a uma comunidade de fé. Aqui não tem quem pode mais, quem pode menos. Na comunidade de fé, todos nós podemos iguais. Todos nós somos iguais. Então Neemias sai do seu luxo de servir vinho para o rei. E ele vai para Jerusalém. Vou parafrasear aqui, tá? Pegar pá e enxada. Trabalhar dia e noite, suor, carregar pedra para o muro da cidade, carregar madeira. Ele andou cerca de 1.300 quilômetros. Sabe lá do que? Se de camelo, se de cavalo. Eu sei que eu já fui daqui até Perdões de cavalo, 60 quilômetros. Ah, é duro, hein? Ele fez isso por quê? Por causa do povo, por causa do coletivo. Não adianta eu estar bem, se o resto da comunidade não está bem. Ô meu irmão, abre o teu espírito, recebe essa palavra no teu espírito hoje. Recebe essa palavra no teu espírito hoje. Então, irmãos, quando Jesus ensina a orar, ele pede o livramento para nós. Livrar-nos. É fácil, irmãos, a gente apontar alguém que caiu. Alguém que foi tentado. Mas qual é a parte que a gente não entendeu, que a gente precisa orar para que os nossos irmãos não caiam em tentação? A verdade, talvez a gente nunca parou para pensar nisso. Hoje a gente tem na igreja funcionando para a glória de Jesus, para a glória de Jesus mesmo, uma torre de oração. Você sabia? Você que não sabia, tinha alguém orando por você todos os dias essa semana.
Tinha alguém orando por você. Você pode ter certeza disso. E hoje vai ter alguém, se já não orou, depois do culto, tem pelo menos 4 pessoas que vai estar orando por você no domingo. Hoje é vocês, né? E tem mais, quem mais é no domingo hoje? A Bianca, Dona Maria de Fátima, obrigado, orem por nós. E nós também estamos orando por vocês. Segunda-feira tem uma turma que vai estar orando. Amanhã tem uma turma. Quem que é amanhã que vai orar? Olha lá, David, Débora, Rodrigo, Jô, Marcos e Rose. Vai estar orando por nós. Ô, glória! Terça-feira, quem vai estar orando? Pastor João, pastora Margarete, Felipe, Amanda, Juliana e Miguel. Você vai orar pela gente, filho? Obrigado, filho. Quantos anos você tem, filho? 11. Quarta-feira, quem vai orar por nós? Marta, Fernando, Isabela, Mateus, Edna, Danilo. Obrigado. Quinta-feira, quem vai orar por nós? Fernando, Jordan, David, Geisa, Lu, Guilherme, Dona Maria. Obrigado. Sexta-feira, quem vai orar por nós? Gabi, Gustavo, Pastor Márcio, Pastora Cleide. Sábado, ontem, quem orou? Lucas, Karina, Débora, Hugo. Obrigado, gente. Eu não estou falando isso, irmãos, é porque é isso que a gente quer fazer sem ninguém ver. É que a gente está na comunidade de fé, eu preciso prestar conta para você. Você está debaixo de oração. E não é qualquer oração. Não é qualquer oração. Então livra-nos, o livramento é nosso. Deus sempre conduziu um povo, Ele nunca conduziu uma pessoa. Eu quero dizer algo aqui. Sempre quando Deus levanta uma pessoa, é com o propósito de tocar um povo. Quando Deus levantou Noé, ele foi chamado para formar uma nova geração. A geração estava corrompida. Deus encontra a família de Noé. E quando ele chama a família de Noé, e quando eles obedecem a Deus, o Senhor fala assim: multipliquem-se e encham a terra. Abraão foi convidado para ser o pai na fé de todas as famílias da terra. Obrigado, filho. De todas as famílias da terra. O Senhor fala assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias. Abraão, não é sobre você, Abraão. É sobre a humanidade, Abraão. É sobre um povo, Abraão. Moisés viveu. Ele estava condenado à morte. Todas as crianças tinham que morrer. Mas ele viveu. Para quê? Para libertar um povo. Não era para si, era para um povo. Então o Senhor disse: agora vá, pois eu envio a Faraó. Você vai tirar meu povo de Israel do Egito. Porque o clamor do povo subiu ao Senhor. E Deus recebeu. Davi, irmãos, foi levantado para reinar sobre a nação de Deus. E sabe algo interessante que tem na história de Davi? Quando Davi parou para pensar em si, ele caiu. Quando Davi parou para pensar em si, houve morte na casa de Davi. O propósito parou, irmãos, naquele momento. Por quê? Porque ele foi chamado, ele tinha que estar na guerra junto com o povo. Mas ele ficou para descansar. E aí naquele momento ele não vigiou. A sacada do sucesso fez com que ele caísse. Ele foi para a sacada. Eu sou o rei.
Olha, eu posso. E quando ele estava na sacada, de repente ele viu uma mulher tomando banho. E aí, irmãos, ele foi tentado. E ele foi tentado e continuou ali. Porque ele continuou ali, ele caiu. Então, irmãos, Davi foi chamado para reinar sobre um povo que estava debaixo da opressão de um outro rei que tinha se corrompido. Jonas foi levado para anunciar a palavra a uma comunidade. O Senhor falou assim: eu estou chateado com aquele povo, o povo de Nínive, mas eu amo eles. Eu quero eles. Eu tenho algo para eles. Então, Jonas, vá lá e pregue para aquele povo. Mas Jonas, por um momento, o seu julgamento pessoal, o seu julgamento individual, o seu julgamento egoísta, disse: eu não vou para aquele povo. Eu vou para Tarsis. E aí, a gente conhece a história, o barco balançou. E quando ele entendeu, ele falou: o problema sou eu. Me joga para fora do barco para que vocês não pereçam. Olha o senso de coletividade voltando para Jonas. Joga eu para fora do navio para que vocês fiquem bem. Jogou, e nós conhecemos a história, ele conheceu os portões do inferno. E veio um grande peixe, pegou ele e cuspiu ele no meio da comunidade que ele tinha que estar. Então, meu querido, talvez você não tenha entendido o que está acontecendo com a sua vida, mas talvez seja o Senhor te capturando para te colocar no meio da comunidade que você tem que estar. Talvez você não esteja entendendo tanta luta. Por quê? Porque fora do lugar onde Deus tem um propósito para você, você vai enfrentar lutas que não era para você estar enfrentando. Agora, quando você está no lugar onde Deus quer que você esteja, isso não significa que você não vai ter lutas. Você vai ter lutas, mas você vai ter uma comunidade te ajudando. Você vai ter uma comunidade lutando junto com você. Para de guerrear sozinho. Para de guerrear sozinha. Para de achar que sozinho você vai conseguir. Sozinho você não vai conseguir. A Bíblia diz isso, fala: é melhor andar dois. Porque quando um cair, o outro ajuda a levantar. Eles se convertiam e viviam tudo em comum. Irmãos, e o que dizer de Jesus? Jesus não morreu por uma pessoa, por algumas pessoas, ele morreu pela humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Sabe, irmãos, Deus não nos chamou para nós mesmos. Deus nos chamou para os outros. Olha para alguém que está do seu lado aí. Ou alguém que está distante da igreja. Olhar do lado é fácil, né? Às vezes está a esposa, o filho, a filha. Olha para alguém da igreja. Você pode contar comigo? Será que você pode dizer para alguém: eu estou junto com você? Nem se for de longe, faz assim para ele, ó. Ó. Oi, Espírito Santo. Oi, Espírito Santo.
Quando nós tirarmos os olhos de nós mesmos e olharmos para onde Deus quer, pode ter certeza que Ele cuida das nossas coisas. Chegou o tempo de nós voltarmos aos princípios da igreja primitiva. O que a igreja primitiva vivia? Eles aprendiam juntos, eles tinham relacionamentos espirituais, eles partiam um pão juntos e eles oravam juntos. Precisamos ser uma comunidade de fé unânimes. Escute o que eu vou dizer aqui, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Não pode haver necessidade no nosso meio. Não pode ter ninguém passando necessidade aqui. Porque se você não tem, tem alguém que tem. E se você tem, é porque talvez tenha alguém que não tem. Desculpe, irmãos, a gente não vai levar recurso para o caixão. E nós nem vamos precisar deles na eternidade. Lá já vai ter rua de ouro. Lá já vai ter árvore da vida para a gente comer todos os dias. Por que será que o recurso chegou na sua mão? Talvez é hora de você olhar para o lado e ver alguém que precisa desse recurso. Comece a olhar para aquilo que Deus está olhando. Todos precisamos ser curados, todos precisamos ser libertos e todos precisamos ser cheios do Espírito Santo. A igreja tem que ser unânime. Escute, não presta atenção aqui não, irmãos. Todos precisamos ser unânimes. Todos precisamos ser unânimes. Eu vou falar uma coisa para você, irmãos, talvez você não acredita, mas eu acredito nessa igreja. Eu acredito nessa igreja. Pastor, o que você está falando é utopia, pastor. Isso daí esquece. Não vou esquecer. Eu não vou esquecer. Até que essa cidade seja cheia da glória de Deus. Até que essa cidade seja cheia da glória de Deus. Até que esse estado venha saber o que está acontecendo em Jarinu. Que os governantes venham aqui falar o que aconteceu naquela cidade. Irmãos, que essa nação venha a Jarinu e dizer o que aconteceu com o PIB dessa cidade. O que aconteceu que não precisa de delegacia nessa cidade. O que aconteceu nessa cidade? Irmãos, nesse ano, escute o que eu estou dizendo. Nós seremos a igreja do templo e a igreja nos lares. Posso ouvir um amém, irmãos? Nós seremos a igreja do templo e a igreja das casas. Eu creio nisso, meu irmão. Nós vamos voltar aos princípios elementares da igreja primitiva. Na casa, irmãos, não tem apóstolo, não tem pastor, não tem bispo. Nas casas não tem, irmão, nada disso. Nas casas tem o ser humano, tem a pessoa que tem nome, que tem identidade. Na igreja, no templo, irmãos, a gente vem fazer, a comunidade de fé se reúne para uma adoração coletiva, para o ensino da palavra, para levar suas ofertas. Nos lares, nas casas, a comunidade de fé se reúne para edificação mútua, para oração em pequenos grupos, e para a comunhão, e para o partir do pão. Quem quer fazer parte dessa igreja? Um chamado à coletividade. Tira os olhos do eu e coloca os olhos no nós. Desculpa, meu querido, mas não adianta a sua casa estar bem, se a desse irmão que talvez está sentado do seu lado não está bem. Não adianta a minha casa estar bem, irmãos,
e a sua não está. E não adianta a sua tá e a minha não tá. Se coloca de pé nesse momento, vamos orar. Eu quero orar com você, para que essa palavra se cumpra no nosso meio, para que essa palavra seja vida no nosso meio. Eu quero orar por esse espírito de coletividade nos tocar. Tem alguém que precisa de você e você precisa de alguém. Feche seus olhos, eu quero orar com você e nós vamos adorar o Senhor. Pai, eu oro a Ti, Senhor, eu oro essa palavra sobre a igreja. Leva-nos, Deus, a esse senso de coletividade. Leva-nos, Senhor, a esse senso de comunidade. Leva, Senhor, a igreja para esse senso do nosso, do nós, do agente. Te louvo por isso, papai. Faz-nos andar nesse mover do Teu Espírito, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.